Queridos, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo isso, mas às vezes fica difícil da gente conseguir fazer um momento de reunião com o Ministério de Louvor por conta das nossas agendas, os nossos horários. E então eu entendi que a gente consegue fazer assim. Eu vou tentar gravar alguns vídeos sobre algumas questões que a gente precisa conversar e assim a gente mantenha uma relação um pouco mais próxima, apesar de virtual. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da entrada e da saída no Ministério de Louvor Frutificar. Eu queria compartilhar com vocês sobre essa questão da entrada no ministério, porque às vezes a gente é procurado por algumas pessoas, mas eu entendo que se a gente guarda algumas informações para nós, pode parecer estranho para quem está de fora observando, não saber as nossas motivações, e de repente vocês conseguem nos ajudar, a liderança, né? Vocês conseguem ajudar a nós, liderança, replicando sempre que for necessário ou que alguém perguntar a vocês sobre essa questão. Bom, quanto à questão da entrada no Ministério de Louvor, o que tem ficado no meu coração? Primeiro, que a gente precisa discernir se aquilo é um sonho da pessoa ou se aquilo é um chamado. Por quê? Estar ali na frente é visivelmente um ministério. Então, é um ministério que as pessoas conseguem observar e ver. Então, de repente, pelo fato dela estar vendo o que está acontecendo ali na frente, ela tenha vontade. E porque o louvor está fluindo, ela sente atraída por aquele ministério. Só que existem outros lugares onde as pessoas podem servir na casa de Deus que não são tão visíveis quanto o ministério de louvor e que de repente elas foram chamadas para outro lugar e que se elas estiverem no ministério de louvor, elas vão estar perdendo o tempo delas, deixando de atuar aonde Deus quer, e aquilo vai ser prejudicial, porque ela vai fazer parte do Ministério de Louvor, pode até ser bem, se sair bem, humanamente falando. E na realidade é um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa temente a Deus, é óbvio que ela vai ser bênção. Onde quer que ela esteja, ela vai ser bênção. Mas o potencial, ali, o chamado da pessoa faz toda a diferença. Porque quando a gente coloca alguém que não está chamado para estar naquela posição, quer dizer que aquela pessoa está atuando num lugar onde ela não foi chamada para estar. Então, algum outro lugar, ela teria muito melhor aproveitamento se ela estivesse lá. Então, quer dizer que nessa batalha espiritual, porque cantar, ministrar louvores, tocar um instrumento, é muito sério, porque a gente mexe com o mundo espiritual. Então, se você coloca uma pessoa que não tem o chamado para estar na frente da batalha, naquela frente de batalha, é muito sério. Então, como liderança, nós temos que observar essas questões. E isso depende de discernimento, isso depende de tempo. Então, não é porque a pessoa falou uma hora comigo, num momento, que dali no dia seguinte eu vou ter uma resposta para ela. Não. Isso é muito sério, isso precisa ser buscado em oração. E eu não sou dona da verdade, assim como ninguém é. Então, a gente precisa buscar a Deus. E nem sempre a resposta é tão simples. Nem sempre aquilo é tão imediato. A gente sabe que existem batalhas espirituais para tudo que a gente vai fazer. Então, imagina numa situação dessa. E nós não podemos ser apressados e afobados e colocar uma resposta, sendo que aquilo não é algo que Deus tenha colocado paz no nosso coração. Então, a primeira coisa é: não vai haver uma resposta rápida. Porque eu já fiz coisas que eu não gostaria de ter feito e aprendi com essas questões. E eu queria até trazer algumas aqui para vocês para poder falar sobre essas questões e compartilhar isso com vocês, para que vocês entendam sempre as motivações que estão por trás do nosso coração quando nós tomamos alguma atitude quanto à entrada no Ministério de Louvor. Primeiro foi uma questão, eu não vou falar os nomes, tá? Para não expor as pessoas e tudo mais. Mas chegou uma mulher querendo fazer parte do Ministério de Louvor. Primeira coisa que eu fiz vamos fazer um teste vocal? Porque essa pessoa queria o vocal. Falei, vamos fazer um teste vocal. Quando eu fui fazer um teste vocal com essa pessoa, a extensão vocal dessa pessoa não passava de uma oitava. A voz dessa pessoa estava destreinada e, apesar de afinada ali nos exercícios básicos que eu fiz ali com a pessoa, tranquilizando e tal, eu falei assim, mas essa pessoa estava com a voz destreinada. Então eu não disse para essa pessoa, não, você não pode entrar no Ministério de Louvor. Eu disse que naquele momento aquela pessoa não estava pronta. E eu falei, você precisa procurar uma aula de canto, porque as músicas vão pedir que você tenha essa preparação vocal. E aí você precisa ter esse desenvolvimento vocal. E aí eu falei, procure uma
uma aula de canto em algum lugar, porque naquela época a gente já não estava mais fazendo aula de canto aqui na igreja, não estava tendo mais as aulas que a gente teve. Então eu falei assim, busca em outro lugar, tá? Essa aula de canto, porque você precisa que a sua voz esteja ativa. Eu falei, não é uma questão de impossibilidade, eu estou dizendo que você precisa buscar esse auxílio para que você possa treinar a sua voz para uma hora você estar pronta para fazer isso. E essa pessoa simplesmente não foi procurar uma aula de canto, porque eu não sei, mas a pessoa simplesmente não foi. E depois de um tempo, nem na igreja eu vi mais essa pessoa. E o que isso me mostra? Primeiro, que voz não é tudo, né? Tocar um instrumento não é tudo. Primeiro, precisa de caráter. Então, assim, o que eu disse não foi que a pessoa não podia entrar no Ministério de Louvor. Eu só disse que ela precisava aprender um pouco mais para estar apta a entrar no Ministério de Louvor. E essa falta de vontade da pessoa de querer se aprimorar já me mostrou que, de repente, ela não tenha um chamado para o Ministério de Louvor. De repente, ela tenha um chamado para outra coisa, ou até tenha um chamado para o Ministério de Louvor, mas que, na realidade, ela não pode estar ali naquele momento porque ela precisa ainda ser tratada no seu coração, não sei quais são as questões, mas se tivesse próximo, fazendo as aulas de canto, é óbvio que eu iria acompanhar. Mas dessa forma, e ainda mais saindo, eu não tenho como. Deus vai tratar, eu tenho certeza, a minha oração é para isso, para que Deus trate esse coração. Mas entendem como é difícil você tratar com as pessoas e deixar o ministério aberto assim, simplesmente porque a pessoa diz que tem vontade? Segundo exemplo que eu queria falar com vocês é uma outra questão. Teve vezes que Deus falou nitidamente, pessoa tal e pessoa tal precisam ser retiradas do Ministério de Louvor. E esse foi um momento muito difícil para mim, porque eu não gosto de impor nada a ninguém, porque eu entendo que nós temos um discernimento, nós temos um nosso relacionamento com Deus, e é importante e necessário que a pessoa entenda ela e Deus, qual é o caminho. Mas naquele momento Deus foi enfático em dizer que nós precisávamos tirar aquelas pessoas do Ministério de Louvor. Uma pessoa simplesmente, depois que eu já estava convicta de falar com ela, ela não apareceu mais no Ministério de Louvor. Simplesmente deixou de estar na igreja, deixou de estar no Ministério de Louvor e simplesmente se desviou. Outra pessoa eu tive que falar porque eram duas pessoas nesse momento e essa pessoa continuava com todo o coração. Por fora ali estava assim, humanamente falando, parecia uma pessoa que estava cooperando muito. Apesar de não estar tão encaixada na função certa, mas a gente via ali que a pessoa tinha vontade de estar ali. E eu falei, a pessoa entendeu e saiu. Também não faz mais parte da nossa igreja nesse momento. E logo em seguida a gente gravou o CD. E foram questões muito difíceis que a gente enfrentou depois desse momento. E se essas pessoas tivessem ficado ali, a gente teria tido um problema muito maior. E depois eu enxerguei isso. Então, quando Deus fala, nós precisamos atender. E se você vê os seus líderes tomando alguma atitude e você não entender, fale com os seus líderes. Venha até nós. Pergunta, fala, por que está acontecendo isso? Por que fulano saiu? Por que Beltrano está tendo essa situação? Não fique com dúvida ou conjecturando e falando com 30 pessoas ao invés de vir buscar a resposta onde você vai encontrar a resposta verdadeira, tá? E eu estou dizendo isso, queridos, porque é importante que a gente tenha esse relacionamento próximo. Não fica se sentindo excluído ou que a liderança é nossa e que você não tem nada para contribuir. É óbvio que tudo que vocês puderem trazer para nós de entendimento, de discernimento, porque às vezes não chega nos nossos ouvidos, chega no ouvido de vocês. Então é importante que vocês tenham esse canal aberto conosco, que vocês falem o que vocês escutam. Corredor de igreja, nem todo mundo que está dentro da igreja é crente firme. Quer dizer que a igreja é aberta para qualquer pessoa. Pode ser que existem incrédulos ali achando que é crente. Pode ter gente que é crente, mas ainda é imaturo em algum sentido. Então a gente precisa estar unido como Ministério de Louvor, liderados e líderes, para que nós todos tenhamos uma mesma comunicação quando qualquer pessoa vier nos falar sobre alguma coisa que está acontecendo com o Ministério de Louvor, algum impacto que alguma decisão do Ministério de Louvor tenha afetado na igreja.
Então é sempre muito importante que nós estejamos juntos nisso, tá bom? E sempre que a gente precisar falar sobre alguma coisa, e mesmo que a gente tenha que falar nomes, lembrem-se de não deixar isso expor as pessoas. A gente está tentando não expor. Eu não estou colocando aqui os nomes nesse vídeo justamente por isso, para que a gente não exponha as pessoas, tá bom? E quanto à questão da saída no Ministério de Louvor, o nosso trabalho dentro da igreja é um trabalho voluntário. O nosso trabalho dentro da igreja é um trabalho voluntário. Então, o que eu penso? O que a liderança, né? No caso eu e Edinho, a gente pensa? Nós não somos aquelas pessoas que vão te dizer que você é impedido de sair do Ministério de Louvor, seja por alguma licença, seja por alguma situação. Existem questões que a gente sabe que fisicamente as pessoas não podem estar aqui. Então, assim, quanto a isso não tem problema nenhum. Mas mesmo que a pessoa tenha a oportunidade de estar fisicamente ali, possa participar, mas ela esteja passando por alguma situação que ela entenda que ela não está conseguindo dar a atenção necessária, porque a gente precisa ensaiar, a gente precisa aprender as canções, a gente precisa ter o nosso momento dentro de casa. Se você entende que você não tem como contribuir com o seu período de devocional em casa, com o seu período de ensaio dentro da sua casa, para que você possa estar exercendo o ministério de louvor, você tem que repensar se realmente você está dentro do Ministério de Louvor, porque às vezes você só está de corpo presente, mas na realidade você já está fora, você já está colocando outras prioridades dentro do seu momento de louvor. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, eu nunca vou julgar o porquê que você está querendo sair. Se você precisar sair e você me explicar as razões, pois bem, se você não quiser me explicar, for algo muito complicado e você não quiser abrir, ok também, mas eu realmente acho que você deva buscar um aconselhamento com os pastores, né? Na realidade, a liderança pastoral precisa estar acompanhando de perto os seus anseios e as suas questões. Nos colocamos como liderança do Ministério de Louvor para ouvir as razões pelas quais você não quer mais participar ou você não queira participar por um período, mas agora, se você entender que o seu chamado não é esse, que você precisa atuar em outro ministério, não hesite em sair. Porque se você continuar, por mais amizade que nós tenhamos, por mais vontade que nós queiramos que você esteja perto, isso não substitui o seu chamado. Você precisa saber e discernir onde é o seu chamado. Então, entrar no Ministério de Louvor, sair do Ministério de Louvor, não é uma questão que passa pela minha vontade ou pela vontade do Edinho. Passa pela vontade de Deus para você e passa pela sua vontade de atender esse chamado de Deus. Lembrem-se que sonho é diferente de chamado, não é porque você gosta de estar no Ministério de Louvor que você está no Ministério de Louvor porque é o seu chamado. Chamado pressupõe que você esteja equipado com aquilo que é necessário para que o Ministério de Louvor seja útil a você e você útil ao Ministério de Louvor, tá bom? Essa é uma palavra para que a gente possa manter esse relacionamento. Se quiserem trazer dúvidas, questões, se tiverem algumas coisas que vocês queiram colocar, seja no privado, seja no grupo, fiquem à vontade. Essa liderança, ela não é restrita a nós, porque a gente sabe que a liderança é de Deus. Então, essa é a nossa vontade, que vocês estejam sempre perto de nós e entendam que nós estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para aprender juntos, nós estamos aqui para juntos aprendermos a servir a Deus e a adorar o nosso Deus no momento que nós estivermos ali ministrando louvor, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, não sei se você está vendo de dia, de noite, mas que você seja abençoado e que tudo que você faça para Deus, porque na realidade é para Ele que nós fazemos todas as coisas, tá bom? Beijão no coração.